Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Olá, pessoal! Vocês já ouviram alguém falando isso? Pois é, isso é um ditado popular. Normalmente as pessoas dizem isso com o intuito de passar a mensagem que com persistência tudo se consegue. Bem, eu sou a professora Keila e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia voltada para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com esse ditado popular. Vamos falar sobre um conjunto de fenômenos físicos e químicos e biológicos que levam à modificação e ao enfraquecimento das rochas e solos. Ele chama-se intemperismo e provoca modificações no relevo terrestre. Sabe como? Guarda aí que a gente volta. Agora eu tenho um recado para os professores que estão nos acompanhando. Enquanto dou o recado, pegue o seu material a ser utilizado na aula, caderno, lápis e borracha. Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, esta é voltada para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, e referente à disciplina de Geografia, como já dito. E trabalha a habilidade relacionar padrões climáticos, tipo de solo, relevo e formações vegetais. O objetivo é entender como o processo de intemperismo modifica os relevos das paisagens urbanas e rurais. Apresentações feitas e informações passadas, vamos iniciar os conteúdos. Que tal agora você confirmar a sua presença em nossa aula apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela? Não deixe de fazer, é importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Alguém aí gosta de praia? Acredito que a maioria, né? Sabia que a areia da praia é formada de grãos ou sedimentos que vêm das rochas? Toda praia ou cidade possui no seu entorno morros ou cadeia de montanhas. Esses morros são formados por rochas e essas rochas por minerais. Calma, nós vamos explicar. Usamos esse exemplo para mostrar como acontece o intemperismo ou meteorização, como também é conhecido. Mas esse é só um exemplo, existem outros. A ação do vento e água sobre a rocha faz com que ela solte partículas de minerais, e essas partículas são levadas com a ajuda do vento para determinados locais. Agora, sobre esse transporte de partículas ou grãos para outros locais, esse é um assunto para outra aula. Da mesma forma, a água do mar, quando se choca em rochas litorâneas, lentamente as desgasta, dando origem à areia da praia. Então, o intemperismo é um processo natural que provoca o desgaste das rochas ao longo do tempo, mas isso leva milhões, milhares de anos. E essa transformação impacta diretamente nas paisagens que vemos. E tudo isso é gerado principalmente por fatores externos relacionados ao clima. Sabe quem são eles? Chuva, vento, sol e água do mar. Expostas ao ar, as rochas e solos estão sujeitos à ação direta do sol, da água, das chuvas e do vento, entre outros elementos que alteram sua composição química e seu aspecto físico. Vamos assistir a um vídeo agora explicando mais sobre isso. Antes de entrar na explicação sobre intemperismo e erosão, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento.
A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de 3 formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índices de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo num determinado local, como, por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a agregar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo. E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento você pode pensar, todos esses processos acontecem e a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Viram que interessante? Entendemos então que o intemperismo é um fenômeno que destrói as rochas, causando a sua decomposição, modificando as suas características. Calma, nós vamos explicar melhor. Observem essa imagem agora. Aqui mostra o processo de desgaste sofrido pela rocha, ou também pelo solo. Percebemos que o intemperismo trabalha no sentido de alterar, modificar as estruturas do nosso relevo, modelando. Ele está presente em todos os lugares do mundo, claro que de maneira diferente, ou seja, mais forte em determinadas regiões e mais leve em outras regiões. E pode ser de 3 tipos: físico, químico e biológico. No intemperismo químico, haverá a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha, pois elas estão expostas na superfície terrestre. E como a água é um composto químico, ela age quimicamente, reagindo com os minerais. O intemperismo químico é causado especificamente pela ação da água nas rochas. Dos 3 tipos, esse é considerado o mais potente, o mais forte, porque a força da água no processo de desgaste da rocha vai ser bem intenso. Se a gente observar a imagem, dá para entender melhor como ele ocorre. No intemperismo químico, é provocado então pela água da chuva e do mar, que ao cair sobre as rochas, provoca reações químicas, enfraquecendo-as, até se tornarem fragmentos ou pequenos grãos, conforme mostra a imagem. Ou seja, a areia da praia, por exemplo, passou por esse processo de desgaste. Isso tudo aconteceu ao longo do tempo. Já no físico, os agentes naturais como a chuva e o calor atuam dilatando e retraindo a rocha por meio da umidade das chuvas e principalmente da temperatura. Com isso, a rocha se quebra em pedaços e ao longo dos milhões de anos, o aumento das fissuras.
A temperatura age dilatando a rocha no calor e comprimindo-a no frio. Esta variação térmica provoca as fissuras, os trincados que podemos observar. O gelo também provoca essas reações. Ele pressiona a rocha, quebrando-a e abrindo rachaduras. Geralmente isso ocorre em países de altas latitudes, como o Polo Norte e Sul. Os desertos também são bons exemplos de intemperismo físico, pois de dia a temperatura é muito quente, dilatando as rochas, e à noite faz muito frio, comprimindo as rochas. E essas alterações de temperaturas faz com que o intemperismo atue com bastante força nas rochas e nos solos do deserto. E o intemperismo biológico? É aquele provocado pela ação e decomposição dos seres vivos nas rochas. Estou falando de plantas, raízes, fungos, bactérias e animais. Sob a forma de raízes de árvores e plantas, fezes dos animais, decomposição dos organismos mortos, entre outros. Esses agentes biológicos irão acelerar a decomposição da rocha. Olhando para a imagem projetada, a gente vê solos e rochas envolvidos por matéria orgânica, em forma de raízes de árvores e plantas. Esse tipo de intemperismo acontece muito em florestas, locais de mata fechada, lugares mais úmidos. E ao longo do tempo, de alguns milhares de anos, ocorre a quebra da rocha, sendo comum nesse caso a gente perceber vegetação saindo de dentro da rocha, como mostra a imagem. Mas espera aí, o homem é um ser vivo, certo? Então ele também influencia no intemperismo biológico. O que vocês acham? Vamos refletir observando a próxima imagem. A primeira foto mostra a atividade de mineração na Amazônia, como esta aqui. Olhem bem para ela e reflitam. Quais os impactos ambientais que essa ação causa? Podemos citar alguns: poluição das águas, contaminação do solo, extinção de plantas e animais, poluição do ar e muitos outros problemas. A segunda imagem é a construção de uma rodovia. E ela acontece bem no meio de importantes matas e vegetações, com muitas espécies de árvores e plantas. Sabemos que esses tipos de construções são importantes para as atividades econômicas, porém, provocam um impacto na biodiversidade. Sabe como? Com a derrubada de árvores, retirada de vegetações importantes, contaminação dos solos, atropelamento de animais que vivem próximos à região, alteração na qualidade das águas, entre outros problemas. Vamos agora fazer juntos uma atividade sobre o que estamos aprendendo nesta aula? Só quero ver quem prestou atenção, hein? Como se chama o processo natural que provoca o desgaste das rochas ao longo do tempo? Responda aí no seu caderno. Vou dar um tempo para vocês. E aí, pessoal, lembraram? Acertou quem escreveu intemperismo. Esse processo causa desgastes e enfraquecimento, modificando as estruturas das rochas e solos. Parabéns, pessoal! Vamos para a próxima atividade. São 3 tipos de intemperismo, lembram? Mas cada um age de uma forma diferente. Qual é o mais potente ao entrar em contato com a rocha? Marquem aí a opção no caderno de vocês. É o mais potente. Vou dar um tempo para vocês.
aí o que vocês responderam. Quem marcou intemperismo químico, acertou. Esse é considerado mais forte porque a força da água no processo de desgaste da rocha é muito intenso. Bora desenvolver nosso lado cientista através de uma pesquisa? Você já conhecia os assuntos tratados na aula de hoje? Viu aonde? Na escola? Ou na internet? Discuta com seus colegas, com seu professor, pesquise mais sobre os assuntos. A aula de hoje foi só um resumo, mas todo o conteúdo ligado ao meio ambiente e sua sustentabilidade é muito importante. Você pode criar, desenvolver ações positivas ligadas à preservação dos recursos naturais que temos. Depois nos envie tanto a sua pesquisa e alguma dúvida que tenha sobre a aula, através do nosso canal oficial do Dever em Casa na TV, no Instagram, @deveremcasa_na-tv. Vamos revisar o que aprendemos hoje? Mas se você ainda não confirmou a sua presença, faça agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Bom, falamos sobre os tipos de intemperismo, que são 3: químico, físico e biológico, que são fenômenos que levam ao enfraquecimento e modificações das rochas e solos. Vimos que as rochas e solos são compostos químicos e que o desgaste causado pelo intemperismo impacta nas paisagens que vemos. Citamos os exemplos das praias, que a água do mar, quando se choca em rochas litorâneas, lentamente as desgasta, dando origem à areia da praia. Percebemos que não é só o intemperismo que muda as paisagens, mas as nossas ações também. E muitas vezes impactam de forma negativa no meio ambiente. E é preciso mais cuidado com os recursos que extraímos da natureza. A nossa aula está chegando ao fim. Eu amei estar aqui com vocês, aprendendo juntos. Vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula de geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!